Bem, pessoal, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, né, sobre a questão dos 7 pecados capitais, dos 10 pecados capitais contra a nossa alma. E nós estamos aqui em algumas das nossas plataformas, né, algumas das nossas plataformas, que está sendo acompanhada, né? Então, nós estamos dando estudo, sequência de estudo dos 10 pecados capitais contra a nossa alma. Eu gostaria de falar para vocês que o primeiro pecado, nós falamos da triagem, deixa eu fazer aqui um resumo, sobre alguns aspectos, né? Alguns aspectos pertinentes, contundentes e coerentes daquilo que nós vamos abordar, né? Daquilo que nós vamos abordar. Nós falamos sobre a questão de 3 pontos principais, né? Se você foi ferido, se está ferido, porque alguém te feriu. A segunda hipótese é para que se manifestasse a glória do Senhor sobre a sua vida, né? Para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a sua vida, né? E a terceira é o que você tem que liberar o perdão sempre, né? O perdão tem que estar sempre pronto para você elaborar. A primeira coisa que nós vamos falar hoje, queridos, é sobre a murmuração. Fala mal de alguma coisa, alguém, se lamentar por um objetivo não alcançado, reclamação persistente. Você tem que parar com isso. Glorifique a Deus, adore ao Senhor, renove sua mente diariamente. Filipenses 2,14 diz: fazer tudo sem murmuração e sem contenda. O problema de muitos de nós é que nós não conseguimos fazer algo sem murmurar. Não conseguimos fazer algo sem reclamar, né? E eu creio que a diferença da murmuração para a murmuração para o desabafo é que o desabafo você tem uma legitimidade de Deus, né? Ele fala: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, você lançar a sua ansiedade é você desabafar diante de Deus, né? Lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Outra coisa aqui muito pertinente, vou ficar aqui para ficar melhor, muito pertinente, é que você não tem o direito, queridos, você não tem o direito de estar na justiça própria, que nós vamos falar sobre isso depois, né? Você não tem o direito de estar na justiça própria, né? O que é justiça própria? É você agir conforme o seu direito. Nós vamos falar sobre isso depois, é um dos tópicos. Eu me lembro que eu era muito murmurador, e a partir do momento que eu parei de murmurar, as coisas começaram a acontecer na minha vida, né? Começou a desgranar, né? Várias coisas que estavam paradas, né? Em todas as áreas falando, não somente na área material, mas na área espiritual, na área emocional. Começou a ter um avanço sobre a minha vida, né? E eu comecei a alcançar lugares altos no Senhor. Então a murmuração, infelizmente, ela traz essa característica muito nefasta sobre nossas vidas, né? Primeiro que 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz: não murmureis como também alguns deles murmuravam e pereceram pelo destruidor. Primeiro que a murmuração, ela abre uma porta para Satanás. A murmuração, ela abre uma porta para o destruidor. E quem é o destruidor? O destruidor é Satanás, né? Provérbios 3,6 diz: reconhece-te em todos os teus caminhos e ele lhe terá as tuas veredas. Então você precisa reconhecer, identificar aquilo que está lhe fazendo mal, né? Tem um versículo que diz que se de alguém se torna-se vencido, dele se torna-se servo, né? Então você precisa ver aquilo que lhe causa mal, aquilo que lhe causa constrangimento, para que você venha ter uma vida no Senhor, pautada pelo Senhor, né? 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, em toda e qualquer circunstância,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sou um homem que sou muito voltado para a questão da leitura, né? Eu sou um homem que gosta de ouvir muitos mestres, muitos doutores e elaboro aquilo que Deus me dá. Eu já elaborei algo sobre escatologia, algo sobre a parte emocional e algo sobre uma área que eu desenvolvi, que é a área do coaching, né? Mas o que é que ocorre? Eu tive que rever aquilo que me prejudicava, né? No meu caso, era murmuração, né? Eu me lembro que teve uma vez que eu murmurei tanto que a janela do quarto estava quebrada, né? Porque você, quando murmura, você está na sua justiça própria, né? Então eu comecei a modificar muitas coisas na minha vida, comecei a fazer muitas coisas na minha vida, criei canal, fiz coisas extraordinárias, né? Que poucas pessoas faria, né? Com poucos recursos, independente do recurso. Então eu fiz coisas extraordinárias. A segunda coisa é comiseração. O que é comiseração? É sentir-se mal com o sucesso dos outros e se lamentar pelo seu fracasso. Chega de lamber feridas, tem atitude e pense positivo. Pessoal, todo mundo tem o direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de prosperar. Todo mundo tem o direito de avançar. Todo mundo tem o direito de conseguir os seus objetivos, conseguir na sua vida aquilo que lhe dê respaldo, aquilo que lhe dê força, aquilo que lhe dê fortaleza, aquilo que lhe dê sustentáculo, aquilo que venha abençoar a sua vida. Todo mundo tem esse direito. É um direito meu, é um direito seu, né? A dignidade humana, ter um bom trabalho, né? ter uma pessoa para você estar convivendo diante dos princípios bíblicos. Então todos nós temos que ter essa percepção, né? Um abraço aí ao pastor Fabiano Santana, grande homem de Deus. Então nós temos que ter essa percepção. E a comiseração, queridos, é o segundo ponto, que é o pecado contra a nossa alma. Comiseração é sentir-se mal com o sucesso dos outros, é se lamentar pelo seu fracasso. Provérbios capítulo 23, 7 diz: como um homem imagina na sua alma, assim ele é. A Bíblia também vai nos relatar em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6, porque as armas de nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando o sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo, e estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então nós temos que estar cativo à voz de Cristo. Nós temos que estar cativo àquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que estar cativo àquilo que Deus prometeu às nossas vidas. E sabendo que nossas armas não são carnais. E sabendo que nós temos armas em Deus. E o sucesso, o meu sucesso é o seu sucesso. O seu sucesso é o meu sucesso. Eu vou estar feliz quando você está feliz. Jesus proferiu: chorai com que choram, alegrai com que se alegram. Então, uma vez que você tem o Espírito Santo de Deus, você vai ter alegria na vida das pessoas. Você vai ter prazer na vida, no sucesso das pessoas. Quando as pessoas alcançam o sucesso, quando as pessoas têm de fato um sucesso na sua vida. Então a comiseração é sentir mal com o sucesso dos outros. Quantas pessoas se sentem mal com o seu sucesso, meu querido? Quantas pessoas se sentem mal com o meu sucesso? Quantas pessoas se sentem mal com aquilo que Deus nos dá? Às vezes as pessoas se sentem mal, às vezes não é por aquilo que você tem, não, pelo aquilo que você é, pelo aquilo que você faz. Quantos bilionários têm inveja de seu empregado que ganha um salário mínimo? Quantos bilionários têm inveja do seu empregado que tem uma vida íntegra e ele tem uma vida pregressa, uma vida fora dos caminhos do Senhor? Então, as pessoas não pensem que as pessoas vão ter sucesso em inveja de você por aquilo que você tem. Não. As pessoas vão ter inveja de você por aquilo que você tem também, faz e é. Escute, vou repetir. Aquilo que você tem, faz ou é. Eu vou repetir pela terceira vez, que isso é didático. Aquilo que você tem, faz ou é. Muitas das vezes você pensa: mas eu sou
pobre, eu sou isso, sou aquilo, e fulano de tal que tem muito dinheiro me persegue. Mas, queridos, perceba que quando Saul perseguiu Davi, Saul era rei, Davi era um simples servo e nada mais. Mas Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Perceba que quando Jezabel perseguiu Elias, Elias era um simples servo e Jezabel era a rainha. Mas deixa eu te dizer algo, não vai prevalecer a perseguição que eles vão fazer sobre a sua vida, porque assim diz o Senhor: eu sou contigo para te livrar, para te abençoar em todos os teus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Então, queridos, nós devemos regozijar no Senhor, nós devemos nos alegrar no Senhor, nós devemos estar com a nossa consciência convicta que nada nem ninguém tira a nossa alegria no Senhor. O salmista até mesmo proferiu: aonde está a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que não está a vitória, e por intermédio de nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão Fabiano está aqui corroborando esse instrumento, ferramenta de Deus, que diz: os irmãos primitivos, um queria ver o bem do outro e um ajudava o outro nas suas necessidades. Muito bem, pastor Fabiano. Então é isso que nós precisamos: ajudar o outro, dar a mão ao outro, estender as mãos. Infelizmente, muitos em nosso meio, queridos, não querem ver o sucesso do outro. Quantas vezes eu posso dizer para vocês, quantas vezes já me perseguiram porque eu estava fazendo a obra. Quando comecei no ministério, lá eu tenho 14 anos de pastor, consagrado pastor. Quando eu comecei muita luta, o diabo se levantou, mas caiu, porque Deus é comigo e Deus é com você. Isso que o irmão Fabiano falou. Nós devemos voltar à igreja primitiva, fazer bem ao nosso próximo, fazer bem. Eu fico feliz quando eu tenho um obreiro, quando o obreiro que está subalterno à minha posição, ele prega mais do que eu, ele evangeliza mais do que eu, ele ora mais do que eu, ele ganha mais alma para Jesus do que eu, quando ele tem mais conhecimento do que eu fico feliz, querido. Mas tem muitos que estão aí, os pequenos eu sou, que não gostam porque as pessoas cresceram. Não, nós não devemos entrar nesses termos, nós não devemos entrar nessa entrelinha, nós devemos fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. O João viu Jesus e João proferiu: importa que ele cresça e que eu diminua, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. A terceira arma contra a nossa alma é a autopiedade. É um sentimento, emoção ou comportamento de pena de si mesmo, desvalorização de si próprio diante de um evento estressante. Chega de lamber feridas, queridos. Tenha fé e declare seu futuro com atitudes e palavras e atos proféticos. Queridos, Gideão foi um dos maiores homens de Deus que esse mundo existiu. Pouco se fala em Gideão. Eu não sei porque a igreja não fala de Gideão. Mas Gideão era um homem que tinha a autopiedade. O que é autopiedade? É um sentimento, emoção ou comportamento de pena de si mesmo. Ei, deixa eu te dizer algo. Você é a coroa da criação. Ei, deixa eu te dizer algo. Você é rei sacerdote. Ei, deixa eu te dizer algo. Deus te escolheu. Ei, deixa eu te dizer algo. Jesus derramou o seu sangue para libertar você de todos os pecados. Ei, deixa eu te dizer algo. Está escrito em João capítulo 2, versículo 52, que eis o Cordeiro de Deus para que tira o pecado do mundo. E Jesus morreu foi por você, meu querido. Jesus morreu foi por mim. Jesus morreu por todos nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza comerá do seu fruto. Use a sua língua ao seu favor, queridos. Não empreste a sua língua a Satanás. Não empreste a sua língua aos demônios do inferno. Mas declare a vitória do Senhor na sua vida. Declare que você é mais
mais do que vencedor. Declare que você tem a vida eterna. Declare que você não vive pela circunstância, mas você vive pela fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia diz que Jesus chama as coisas que não existem a existência pela fé. A Bíblia diz que Abraão foi conhecido como pai da fé. A Bíblia diz que Moisés atingiu as promessas pela fé. A Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, escute por bondade de Deus, escute por bondade de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível adorar a Deus. A Bíblia também nos diz aqui, como o nosso irmão Fabiano, no capítulo 2, 45, o apóstolo Paulo, da igreja primitiva, os irmãos vendiam a sua propriedade e as suas fazendas e ajudavam irmãos nas suas necessidades. É o que nós precisamos fazer isso hoje, é ajudar o nosso próximo, aqueles que têm mais, ajudar aquele que tem menos, aquele que tem mais, ajudar aquele que tem menos. Então é isso que nós devemos fazer muito bem, nosso amigo irmão Fabiano. Então eu creio, queridos, que nós temos essa oportunidade. Escute por bondade, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Em Hebreus capítulo 6, versículo 12 a 18 diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possas resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Estais sobre, pois, firmes, cingido com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, embraçando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda oração, súplica por todos os santos. Então, meus queridos irmãos e amados, nós devemos nos revestir da armadura de Deus, porque o diabo, o nosso adversário, ele já foi destruído pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. E deixa eu te dizer algo, por bondade de Deus, deixa eu te dizer algo, pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz no Salmo 91, até mesmo no versículo 6, que não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que eles andem na escuridão. A Bíblia também diz no Salmo versículo 91, versículo 10, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu sei que nós estamos vivendo, queridos, em um momento de pandemia, epidemia, pode ser o que for, mas eu quero te dizer nesta tarde que Jesus está sobre a sua vida, e eu quero declarar como profeta de Deus que praga nenhuma vai chegar na sua vida. Não vai ser dengue, não vai ser chikungunya, não vai ser até mesmo coronavírus. Em nome de Jesus, essa praga está derrotada na sua família, e como profeta de Deus, como homem de Deus, eu declaro que a sua família pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Mas vamos, por bondade do Senhor, escute bem, queridos, escute bem. Muitos pregadores hoje pregam história de Trancoso, de Aristóteles, de Platão, menos a palavra. Muito bem, pastor Fabiano. Muitos pregadores hoje pregam sobre Platão, Aristóteles, mas, queridos, nós devemos pregar Cristo crucificado. O apóstolo Paulo, o irmão Fabiano, falou algo interessante. Os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, mas eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Nós devemos pregar a Jesus, queridos. Aristóteles foi um homem, deixa eu te falar. Se você chegar no túmulo de Aristóteles, vai estar escrito: eis aqui os restos mortais de Aristóteles. Se você chegar no túmulo até mesmo de Platão, vai estar escrito: eis os restos mortais de Platão. Se você chegar no túmulo até mesmo de Mao Tse Tung, vai estar
escrito, eis os restos mortal de Mao Tse Tung. Se você chegar num túmulo até mesmo de Hitler, vai estar escrito, eis os restos mortais de Hitler. Mas se você chegar num túmulo de Jesus, vai estar escrito, esse daqui ao terceiro dia ressuscitou para dar vitória à igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Mas preste atenção, meus queridos e amados, a quarta coisa que eu quero falar para vocês, que é uma luta contra a nossa alma, é a lamúria. Sim, lamúria é se lamentar pelo fracasso, oportunidade da vida que foram perdidas, é expressão de queixa ou sofrimento, lenga-lenga, falação duradoura e persistente. Chega de lamber feridas, queridos. Tenha ânimo, Jesus falou, tem de bom ânimo, tome a sua posição e permaneça firme. Ei, eu declaro que Deus vai criar oportunidade na sua vida, eu declaro que Deus vai criar oportunidade na sua empresa, eu declaro que Deus vai criar oportunidade na sua casa, eu declaro que Deus vai criar oportunidade no seu bairro, eu declaro que Deus vai criar oportunidade no lugar que você está para lhe dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 20, que o diabo, ele veio, escute bem, por bondade e misericórdia, para matar, roubar e destruir, mas porém Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Eu creio que a vida em abundância está sobre a sua vida. Eu creio que a vida em abundância está no seu coração. Eu creio que a vida em abundância está sobre o seu ministério, a sua empresa, a sua igreja. Que o Espírito Santo de Deus transforme tudo aquilo que o diabo usou para a sua vergonha, mas para a honra e glória do Senhor. Ei, não se fique com lamúria, não se lamente pelo fracasso. A Bíblia diz que Deus é o Deus que cria coisas aonde não tem. Deus cria oportunidade onde não tem. Para um pouquinho nesse momento, reflita, fique em sintonia com o Espírito Santo de Deus, e Deus vai fazer grandes coisas, porque diz a palavra de Deus, sou eu que faço grandes coisas, coisas novas, e eu creio que Deus vai fazer coisas novas na tua vida, na vida da tua família, no teu ministério, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Pois bem, queridos e amados irmãos e amigos ouvintes do Instagram, do YouTube, a quinta coisa que eu aprendo, que é contra a nossa alma, os 10 pecados contra a nossa alma. Nós já falamos em primeiro lugar sobre a murmuração, nós falamos em segundo lugar sobre a comiseração, nós falamos em terceiro lugar sobre a autopiedade, nós falamos em terceiro lugar, quarto lugar, a lamúria. Pois bem, queridos e amados irmãos, por bondades de Deus, escute-nos o quinto pecado contra a nossa alma é a maledicência, é o hábito ou ação de falar mal dos outros, difamação, detração, maldizer, caluniar, injúria contra alguém. Não viva pelo que você sente, mas pelo que você sabe. Quantas pessoas lhe caluniam, quantas pessoas até mesmo falam mal de você, quantas pessoas até mesmo não gostam de você. Mas eu quero te dizer algo, que se a pessoa não gosta de você, é um problema dela com Deus, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que estar em sintonia com o Espírito Santo, você tem que estar em sintonia com a palavra de Deus, você tem que estar em sintonia com aquilo que Deus espera de você, você tem que estar em sintonia com a palavra que Deus colocou no seu coração, você tem que estar em sintonia com a verdade. Ei, maledicência é o ato, a ação de falar mal dos outros. Ei, maledicência é o ato ou mal de falar de alguém. E eu quero dizer esta tarde que você vai ser bendito entre os homens, porque Deus é contigo. Você vai ser bendito entre as nações, porque Deus é contigo. Você vai ser bendito entre a sua família, porque Deus é contigo. Ah, mas pastor, ninguém gosta de mim. Ei, para com isso, deixa eu te dizer algo. Preste bem atenção. Preste bem atenção que eu vou lhe dizer. Você e Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Como o pastor Fabiano colocou aqui, é verdade, pastor Oséias, não precisa a pessoa ser rico, ter carro, dinheiro,
para que as pessoas tenham inveja. Não, queridos, não precisa você ser rico. As pessoas te invejam pelo talento que você tem. As pessoas te invejam pelo dom que você tem. As pessoas invejam pela capacidade que você tem, a competência que você tem, a condição intelectual, filosófica, hermenêutica, exegética, a condição de sabedoria que você tem. As pessoas ela não vai apenas ficar com inveja de você por aquilo que, se você tem um carro, uma casa, não, ou dinheiro, nada disso. As pessoas vão te invejar por aquilo que você é. Exatamente, tem pessoas que existem, que tem dinheiro, tem carro, casado e não vive bem com a esposa, e a esposa é rebelde, trata mal, e tem pessoas que não tem dinheiro, não tem carro, mas a esposa é direita. É isso, exatamente. Queridos, o respeito é um estado de espírito. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas têm sensibilidade. Tem pessoas, eu conheço muito milionários que não têm afeição, que não tem afeição ao próximo, que não tem respeito ao próximo, mas eu conheço pessoas que são simples, que têm amor ao próximo. A questão de você do ter não é uma questão de você ter dinheiro. Conheço bilionários que são também humildes, mas eu conheço pessoas simples que são terríveis, porque é um estado de espírito, né? É um estado de espírito. É um estado de espírito. Muito bem, pastor Fabiano. Pastor Fabiano está trazendo aqui. Aí tem pessoas que têm inveja por um cara que não tem dinheiro, não tem carro, mas a esposa é direita e aceita ele com dinheiro ou sem dinheiro. Exatamente. Porque a pessoa, ela tem que estar interessada naquilo que você é, não naquilo que você tem, não naquilo que você faz. Uma vez que você você vai produzir frutos. Uma vez que você você vai ser uma referência. Uma vez que aquilo que você você vai ser uma pessoa de totalidade. Uma vez que você vai ser uma pessoa respeitável. Uma vez que você vai ser uma pessoa consideravelmente respeitada, não pelo aquilo que você tem, mas pelo aquilo que você é. E quando você você faz. E quando você você vai ter o que é necessário para atrair a atenção das pessoas, e não somente das pessoas, mas para atrair a atenção de Deus. Então, maledicência é isso, pessoal. Quantas pessoas têm inveja de você por aquilo que você e fala mal por trás. Todo maledicente, ele é um assassino. E todo maldizente, ele é um assassino moral, um assassino ético, né? É um assassino ético. Todo maledicente é um assassino ético. Então, o irmão Fabiano colocou aqui, ó, ele vive bem com a esposa, só a pessoa casada é bem casada. Tem pessoas que têm inveja de você porque você é bem casado, queridos. Tem pessoas que têm inveja de você e falam mal, mas não se deixem se abater. São os abutres, são os urubus, são os corvos da moral, da ética, que vai de encontro contra os princípios, os preceitos, os mandamentos, os estatutos bíblicos. Faça aquilo que Deus manda você fazer. Ande pelo caminho que Deus mandou você andar. Esteja no caminho que Deus mandou você estar. Estabeleça aquilo que Deus mandou você fazer. Queridos, vamos lá para o sexto pecado contra a nossa alma. Mas antes de falar sobre o sexto pecado, eu quero te dizer algo. Caros irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala de seu irmão é juiz, porém só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Ei, você não pode julgar ninguém não, queridos. Nós temos um juiz. O nosso juiz se chama Deus. O mundo não está à toa. O mundo não está à toa. Eu vi até um dia desse um pastor experiente de 50 anos de ministério, famoso aí no YouTube, dizendo que Deus não está no controle.
Eu fiquei, meu Deus do céu, eu esperava de ouvir de qualquer pessoa, mesmo de um pastor experiente, com 50 anos de ministério, Deus não está no controle, e apresentou uma situação lá aberrante. Ei, isso é uma mentira. Deus está no controle, sim. Deus está no controle de nossas vidas. Agora, muitas das vezes as pessoas não entregam o controle a Deus. Mas o mundo é do maligno. O mundo é do maligno até que você declare: é chegado o reino de Deus. O mundo é do maligno até que você se posicione. O mundo é do maligno até que você exerça seu sacerdócio. O mundo é do maligno até que você se posicione com toda a autoridade que Deus lhe deu. Então, vamos parar com isso. Vamos parar que o mundo é do maligno. O mundo maligno, uma pinóia. O mundo pertence ao maligno enquanto a igreja não usa autoridade. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É bíblico. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o sexto pecado contra a nossa alma é o complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é diferente de autopiedade. Autopiedade é um sentimento, emoção ou comportamento de pena de si mesmo. Complexo de inferioridade, queridos, preste bem atenção com bondade de Deus, é um sentimento de que se é inferior a outro de alguma forma. Ei, você não é inferior a ninguém. Você tem que amar as pessoas, você tem que respeitar as pessoas. Pode ser Bolsonaro, pode ser Trump, pode ser o Papa, pode ser o presidente da ONU, pode ser Cristiano Ronaldo, Messi, quem quer que seja, você não é inferior a ninguém. Pode ser Bill Gates, pode ser Elon Musk, pode ser Carlos Slim, que são considerados os homens mais ricos do mundo, pode ser Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook. Você não é inferior a ninguém, queridos. Você é selado com o Espírito Santo, você é selado com o sangue de Cristo, você é selado com a palavra de Deus, você tem promessas divinas. Ei, isso aqui tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para todos sempre. Então você precisa ter essa consciência, você precisa ter essa questão na sua vida, que você é importante sim para Deus. Não deixe o diabo falar no seu coração que você não é importante para Deus. Não deixe o diabo zuir no seu ouvido que você não tem valor. Você tem um valor inestimável para Deus. A Bíblia diz que Deus amou muito a maneira para que o mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus derramou 3,5 litros de sangue na cruz do Calvário, enquanto alguns eruditos, estudiosos, como Flávio Joséfo proferiu que apenas uma gota bastava para salvar a humanidade. Então Jesus ele foi extravagante para ganhar almas. Napoleão Falcão diz que Jesus, eu concordo com ele, que Deus tem um desejo obsessivo, compulsivo do bem para salvar a humanidade, para salvar o homem, porque a filosofia de Deus é salvar o homem. Deus, a estética, o fragmento de Deus divino é de salvação. Ele quer salvar o homem. Se Deus salvou Manassés, que foi considerado um dos piores seres humanos de toda a existência, que dirás eu e você e as pessoas que se chegam para Ele pela misericórdia, compaixão e piedade do Santo Espírito de Deus. Mas vamos lá, queridos amados irmãos, larga de ser feridas, mude sua vida para melhor. Você pode ir para frente, você pode se tornar uma pessoa melhor, você pode se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode se encher do Espírito Santo, se enche do Espírito Santo. O Espírito Santo não pertence a Coca-Cola, o Espírito Santo não pertence a BMW, o Espírito Santo não pertence até mesmo a uma instituição, o Espírito Santo não pertence a uma marca famosa, o Espírito Santo não pertence ao Papa, o Espírito Santo
Santo não pertence aos Estados Unidos da América, o Espírito Santo não pertence à América do Sul, o Espírito Santo não pertence à América Central, o Espírito Santo não pertence à Oceania, mas deixa eu te dizer algo, o Espírito Santo pertence e foi dado à igreja do Senhor Jesus. Glorifique a Deus aí onde você está, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo, ele habita dentro de qualquer pessoa, pode ser um bilionário ou um mendigo. O Espírito Santo, ele habita na vida daqueles que dão lugar. E nós devemos dar lugar ao Espírito Santo, porque uma vez que nós damos lugar ao Espírito Santo, a nossa vida se transforma em uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, pastor Fabiano colocou aqui: pastor Zé, a vontade de Deus é que todos estejam no mesmo nível, na mesma posição, como a igreja primitiva. Ninguém passava necessidade, porque todos tinham condições, porque todos ajudavam uns aos outros. É verdade, pastor Fabiano. A questão é que nós devemos voltar para a igreja primitiva. Hoje nós estamos vivendo, queridos, eu já falei aqui que um dos piores momentos da humanidade estamos acontecendo hoje. Um dos piores momentos da humanidade, já tratei até esse assunto em uma live com o pastor Fabiano. Nós estamos vivendo hoje um dos piores momentos da história da humanidade. Até agora é a terceira pior epidemia, dentre tantas milhares de epidemias no mundo relevantes. Essa é de longe a terceira pior epidemia. O mundo está assustado, o mundo está perplexo, o mundo está aflito, o mundo está confuso, o mundo está até mesmo desesperado, mas a solução é a palavra de Deus. A solução é a igreja. A solução é se voltar para Deus, confissão e arrependimento. Neemias 9, Esdras 9 e Daniel 9 dá os preceitos, os princípios daquilo que nós podemos fazer hoje para vencer essa epidemia. Em 1300 houve uma epidemia chamada a peste negra ou a peste bubônica, e essa epidemia ela foi vencida em 2 anos. Em 1900 houve a peste espanhola, um vírus parecido com esse, e foi vencida. Não foi pelo poder da inteligência humana, creio eu, não foi pelo poder da filosofia humana, creio eu, mas foi pelo poder do Espírito Santo e da igreja, que colocou o joelho no chão para que essa epidemia pudesse ter um fim. Muito bem, pastor Fabiano. A necessidade, a igreja brasileira está muito longe de ser igreja primitiva. Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas pelos apóstolos. Não era porque os apóstolos oravam muito, não era porque os apóstolos ajudavam. Exatamente. Queridos, a fé, muitas pessoas falam, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que acontece que as pessoas não estão alcançando a vitória? Por causa da fé. Por causa da fé. A Bíblia diz que se tiveres fé como um grão de mostarda, diz a esse monte, ergue-te e lança-se ao mar, e ele vai se lançar. O que nós vemos hoje, pastor Fabiano, é a falta de fé da igreja. A igreja primitiva ela tinha fé, queridos. A igreja primitiva, ela produzia fé. Hoje em dia, as igrejas, os pastores, hoje em dia, os líderes, nós membros, né, os cristãos de todos os lugares do mundo, crê mais na ciência, na filosofia humana, no arquétipo humano, no protótipo humano, na instrução humana, do que na própria fé. E nós estamos vivendo um período onde a fé é necessária. Goste quem gostar, creia ou não, mas a fé ela é primordial. Porque se você tiver fé, como os apóstolos tiveram, primitivos, meu amigo, você vai fazer sinais igual ou maiores do que os apóstolos. Se você tiver fé como Pedro, você vai ser um Pedro. Se você tiver fé como Paulo, você vai ser um Paulo.
Se você tiver fé como Moisés, você vai ser um Moisés. Se você tiver fé como Elias, você vai ser um Elias. Se você tiver fé como Pedro, você vai ser um Pedro. Então, a fé, ela está para todos nós. Agora, a verdade é, pastor Fabiano, que a igreja hoje não está vivendo no nível de fé. A igreja sempre viveu pela fé, mais do que na igreja primitiva, do que os apóstolos da igreja primitiva. Exatamente. E a fé vem o quê? Pelo ouvir a palavra de Deus, pela oração. A igreja hoje, querido, está, infelizmente, eu tenho que dizer isso, movida a mecanismo. A verdade é essa, mecanismos artificiais. A igreja hoje está movida a mecanismos artificiais. Eu tenho visto muitos pregadores, muitos pastores, muitos doutores da Bíblia. E a verdade é que a igreja hoje está movida a mecanismos artificiais e não espirituais. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Exatamente, o partir do pão, da comunhão. A comunhão gera bênção. Você tem que fazer aquilo que você tem condição de fazer para abençoar o seu próximo. É a comunhão, é partir o pão, abençoar o próximo. Você tem que fazer com aquilo que você tem, algo que venha enriquecer a vida das pessoas. Eu vou trazer aqui um tema sobre riqueza. Riqueza não é ter $1 bilhão. Riqueza não é ter 10 quilos de diamante, não. Riqueza não é você ter 10 mil pérolas, também não. Riqueza não é você ter 1 tonelada de prata, também não. Riqueza é você ter 1 tonelada de bronze, também não. Riqueza é você fazer algo com que as pessoas se sintam livres, abençoando a vida das pessoas. Jesus falou, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Riqueza é você fazer bem ao próximo, é você fazer bem às pessoas que precisam ser ajudadas, as pessoas que precisam ser ajudadas, as pessoas que precisam ter uma direção, tirar alguém do cativeiro, tirar alguém de uma prisão espiritual. Isso é riqueza, através da palavra de Deus. Muito bem, queridos amados irmãos, vamos lá para a justiça própria. A justiça própria é se sentir dono da razão, culpar os outros e nunca a si mesmo, culpar Deus, se sentir justo, injustiçado com tudo que acontece com ele. Então, a justiça própria, ela é pecado, porque tudo aquilo que você faz e produz em você mesmo, e não no espírito, isso é justiça própria. Muitas das vezes Jesus falou, olha, eu vos digo, eles disseram, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai aos vossos próximos como eu vos amei. Você tem que amar, meu querido, como Jesus amou. Eu coloquei hoje um artigo que o apóstolo Paulo, ele falava o seguinte, olha, se alguém tem perdoado alguma coisa, também eu fiz na presença de Cristo para que não venha ser vencido por Satanás. Então a carta em Hebreus, né, que segundo alguns estudiosos, foi o apóstolo Paulo que escreveu, que diz o seguinte, que não deixe que nenhuma raiz de amargura brote dentro de você e por ela seja contaminado a igreja do Senhor. Então, nós devemos ter essa consciência. Na igreja primitiva tinha unidade, os irmãos eram unidos, a igreja brasileira hoje não é unida, e por isso que Jesus não está levantando paralítico, não está curando cego, não está curando mudo, surdo. É verdade, pastor Fabiano, é uma verdade. A comunhão, o Salmo 133 diz que Deus ordena a bênção, né? Salmo 133, Deus ordena a bênção na comunhão. Isaías 43, versículo 23 diz, procura lembrar-te, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Isaías, versículo 64, versículo 6 diz,
que toda a nossa justiça é como trapo de justiça. Toda a nossa justiça é como trapo de justiça. Toda a nossa justiça é como trapo de justiça. Toda a nossa justiça é como trapo de justiça. E por isso, como diz Fabiano aqui agora, ó, porque os pastores mercenários não pensam neles e na família deles. Eles compram avião, carro importado, fazendo sítio, abrem lojas, fazem casas de aluguel e não ajudam os órfãos, as viúvas e os viajantes. Está aí, pastor Fabiano. Isso é algo terrível, porque os pastores que fazem isso, infelizmente, eles estão cavando a sua própria cova espiritual. Porque se Deus colocou um pastor em uma situação de alta influência, afluente, proeminente, proativo, ativo, significante, é necessário que ele venha ajudar aqueles que estão precisando. Ele vem ajudar as pessoas necessitadas. Esse é o motivo pelo qual Deus colocou um pastor na seara. Muitos pastores, ele cresce igual a Saul, eles são nada, mas chegam lá em cima, eles servem aos seus ventres. E isso não pode ser assim. O pastor, ele tem que servir a igreja, ele tem que servir ao corpo de Cristo, ele tem que servir à noiva do Cordeiro. Se Deus abençoou a ele, glória a Deus, aleluia, mas que ele saiba servir, que ele saiba dispor dos seus bens, dos seus talentos, dos seus dons, para servir não somente a igreja, mas o reino. O reino. E os forasteiros, a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 27, 19, está escrito: assim maldito aqueles que pervertem o direito dos órfãos e da viúva. Exatamente, pastor Fabiano. O direito dos órfãos, da viúva, tem que ser preservado. O reino de Deus, querido, não é isso. Não é só não é a pessoa ficar dentro da quatro paredes, vivendo apenas de uma fantasia. O reino de Deus tem que sair para fora, ajudar os órfãos, as viúvas, lhe dar semente. A Bíblia fala que aquele que dá semente, a que semeia, Deus aumentará a sua sementeira. A verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas nas suas necessidades. Então, realmente, pastor Fabiano, é muito, muito boa essa ilustração que o senhor trouxe aí, essa luz. Então, nós devemos ajudar um ao outro, queridos. Ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, ajudar aqueles que estão na calçada. Você pode, mas eu não tenho como contribuir. Você pode contribuir sim com R$1, com R$2. Eu não sou milionário. Queridos, para você fazer o bem, você não precisa ser milionário, não precisa ser bilionário. A Bíblia fala assim: faça o bem sem olhar a quem. A Bíblia diz que, se for possível, quando tiver em vós, tende paz com todos os homens. Faça o bem a todos os homens. Deus se agrada quando você se faz bem. Como o nosso irmão falou aí, a verdadeira religião é aquela que você ajuda os órfãos e viúvas, aquela que produz frutos dignos de arrependimento. Outra coisa que eu quero falar para vocês: quem está em uma religião aonde olha só para o seu umbigo, aonde não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem amor, não tem capacidade dada pelo Espírito Santo de perdoar, de amar, queridos, me perdoe por falar a verdade, essa religião é uma religião que não agrada a Deus. Jesus falou que se amares aos homens que vos ama, o gentil faz o mesmo. Mas o segredo não está apenas em amar aquele que vos ama, né? É amar aqueles que te ofendem, aqueles que te maltratam e perseguem. É esse que é o verdadeiro amor. É esse que essa que é a pérola que o Espírito Santo produz através das nossas vidas. É essa que é a pérola que o Espírito Santo produz em nosso ser, como instrumento, como um vaso, como ferramenta de Deus. O irmão falou aqui: quem criou a religião foi os homens. Jesus não é religião, Jesus é um salvador do mundo. Com certeza, quem criou a religião é o homem. Nós defendemos que a intimidade com Deus, através do Espírito Santo.
Se fala muito de religião, se prega muito sobre religião, mas a religião que nós cremos é a religião produzida pelo fruto do Espírito Santo, fruto digno de arrependimento. É você produzir frutos dignos de arrependimento através do Espírito Santo que está na sua vida, através do Espírito Santo que você dá lugar. Eu sempre digo que há uma certa briga entre dois lobos, né? A carne e o Espírito. Quem é que vence? Aquele que você mais alimenta. Se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, com oração, com jejum, com consagração, com leituras, com pregações, com louvores, o seu espírito vai estar forte. Mas se você alimenta e se deixa influenciar, o problema, pastor Fabiano, Jacques Piquet, que está aí agora conosco, é que a nossa sociedade, a igreja de hoje, ela está sendo influenciada em vez de influenciar. Hoje as pessoas estão sendo influenciadas por Big Brother da vida, pelas novelas da vida e outras sortes de coisas que estão adentrando no meio do povo de Deus. E aí você vê uma série de cristãos que estão sendo influenciados em vez de influenciar, estão sendo motivos até mesmo de chacota. Por quê? Porque não aderem à palavra de Deus. Mas vamos lá. Oitavo lugar, blasfêmia. O que é blasfêmia? É falar mal de Deus ou lhe atribuir a razão de seu fracasso, insulto a Deus ou às suas obras, palavras de injúrias a pessoas de Deus ou aquilo que o representa, que os frutos do Espírito brotem em seu coração, né? Tem gente, queridos, que chega a esse nível, a essa concepção de falar mal de Deus. Tem gente que chega a esse nível de falar mal de Deus. E isso é o que? É uma blasfêmia. Porque a Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. A questão da semeadura é o seguinte: você planta hoje, mas você vai colher aquilo que você plantou amanhã. Porque a colheita é livre. A semeadura é livre, mas a colheita era obrigatória. Se eu planto um pé de abacaxi hoje, amanhã eu não vou ter um pé de abacate. Se eu planto um pé de melancia hoje, amanhã eu não vou ter um pé de limão. Se eu planto um pé de abóbora hoje, amanhã eu não vou ter um pé de melancia. Nosso Fabiano falou aqui, pastor Fabiano, a Bíblia diz no livro de profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: assim trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Um dízimo no Antigo Testamento da Bíblia não era dinheiro. Exatamente. Dízimo no Antigo Testamento não era dinheiro. O dízimo você servia com o seu trabalho, com suas mãos. O dízimo era uma forma de você ofertar alimento. O dízimo era uma forma de você fazer outros tipos de doações, né? Então hoje você tem que ofertar ao Senhor o melhor da sua vida, né? Ofertar ao Senhor aquilo que o Senhor colocou para você fazer de uma forma sustentável, de uma forma abençoada, né? E você não está, nós aprendemos que nós não devemos estar escravo a Mamon. É Deus que nos sustenta, é Deus que... Exatamente, é Deus que nos sustenta, pastor Fabiano. Nós dependemos de Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá sustento, é Deus que traz o sustento. Não é nossa força, não é nosso intelecto, não é nossa capacidade, entendeu? Mas é Deus. A oferta, como o pastor Fabiano colocou aí muito bem, muitas pessoas, o pastor, ele está roubando a igreja. Não, o pastor não está roubando a igreja, irmãos. Queridos, a oferta é para ajudar no ministério. Igreja tem luz, igreja tem água, igreja tem cesta básica, igreja tem pessoas que passam necessidades. E o pastor, além de ter as suas necessidades também, ele ajuda as pessoas que têm necessidades com a cesta básica, com a luz da igreja, com o aluguel da igreja. Então, porque dinheiro não nasce do pé. Por isso que Jesus falou mais de dinheiro
na Bíblia de uma forma sábia e sadia para trazer luz ao povo, né? Então, Jeremias 29:11 diz: porque eu sei, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazer prosperar e não de lhes causar danos, plano de bem e não de mal. Deus tem planos poderosos para a sua vida. Deus tem planos tremendos para a sua vida. Embora nessa quarentena você esteja até mesmo sem saber o que vai fazer, Deus tem coisas poderosas para realizar na sua vida. Deus tem planos poderosos para realizar através de você, através da sua vida. Deus quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu escrevi um livro que diz o seguinte: faça coisas extraordinárias. Faça coisas extraordinárias. Porque fazendo coisas extraordinárias, pastor Fabiano, nós vamos adentrar o reino de Deus. Você pode fazer, você aí onde você está, você pode fazer coisas extraordinárias. É uma oração de 1 minuto, é uma oração de 1 hora, é uma oração de 2 horas, ler a Bíblia. Você pode orar por alguém, mandar uma mensagem para alguém. Você pode fazer coisas extraordinárias. Às vezes a gente pensa, pastor Fabiano, que coisas extraordinárias é quando a gente vê na televisão alguém fazendo algo mirabolante, algo excepcional, ou seja, os trapezistas de circo, nada contra, ou seja, aquelas pessoas que jogam futebol brilhantemente, nada contra, mas algo extraordinário é muito mais do que isso, é você fazer alguém feliz com aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Lucas 10:17 diz: assim quando fizeres tudo que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Salmo 118, versículo 1 diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia e benignidade dura para sempre. Então nós devemos fazer, queridos, conforme as nossas forças. Tudo aquilo que Deus colocou, fazei conforme as tuas forças, conforme o que Deus colocou para você fazer. Amém? Então, pastor Fabiano, anota aí. O 9º pecado capital contra nossas almas, palavras negativas, o pessimismo. O pessimismo. O que é o pessimismo? Qual é a etimologia? O que é a palavra pessimismo? Sempre com palavras, atitudes, comportamentos negativos. Resultado de suas palavras: não racionaliza as coisas, viva pela fé e pelo que a Bíblia diz. Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, pastor Fabiano, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o irmão Fabiano colocou que só quem pode comer o dízimo no Antigo Testamento era o sacerdote da tribo de Levi, nem pastor hoje da tribo de Levi para cobrar dízimo do povo. O dízimo, querido, é algo que você faz voluntário, né? O dízimo é algo que você vai voluntário. O dízimo, quando você entrega um dízimo, uma oferta, você não pode entregar um peso no coração, né? Se não me engano, a 1 Coríntios fala sobre isso. Então dê com alegria, oferte com alegria, né? E seja positivo naquilo que você for fazer. Como nós estamos falando aqui, tenha a sua mente positiva, as palavras positivas, pensamentos positivos no Senhor. Isso não é uma filosofia hindu, isso não é uma filosofia indiana, não. Isso é a Bíblia. Jesus fala o seguinte: fé é um sentimento e ação positiva no Senhor. O problema é que essas pessoas usam uma fé e positiva em outra coisa que não é no Senhor, né? Mas a fé, ela tem que ser positiva no Senhor. E 10º lugar, instabilidade emocional. Muito bem, pastor Fabiano. Oferta de coração. Instabilidade emocional. Falta de firmeza. Nunca termina o que começa. Insegurança. Viva e desfrute de sua vida diariamente. 2 Crônicas 20:17 diz: nesta batalha não tereis de lutar. Tome sua posição e permaneça firmes. Você tem que ter firmeza naquilo que você faz. Se você é evangélico,
pregue a palavra com firmeza. Se você é um pastor, tenha firmeza na sua salvação, e levar as pessoas para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, o pastor Fabiano, que eu quero me salvar e salvar os outros. Infelizmente, muitas pessoas ainda não alcançaram esse nível de firmeza espiritual. Não alcançaram esse nível de firmeza na sua alma, no seu corpo e também no seu coração. Amém? Que vocês venham estar firmes no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, constantes no Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão, pastor Fabiano. O meu trabalho não é vão no Senhor. O trabalho do pastor Fabiano e o trabalho de vocês não é vão no Senhor. A live vai cair, mas outrora vamos trazer a conclusão. Já demos início, falamos sobre os 10 pecados capitais e depois vamos trazer a conclusão. Deus abençoe a todos vocês. A live está caindo e até a próxima, em nome de Jesus. Forte abraço. Glória a Deus. Então, queridos, aqui para o Instagram, então terminamos de falar sobre os 10 pecados capitais sobre a nossa alma, né? E hoje, graças a Deus, nós temos essa intervenção do Instagram e podemos interagir com outras pessoas. Vai ficar gravado aí no YouTube para quem quiser ouvir, né? E eu já fiquei feliz porque 7 pessoas aqui, 3 aqui, né? E já estou feliz demais. Que o Espírito Santo trabalhe em vossos corações. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.